Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast da Rank Consultoria. Meu nome é Frank Onjo, sou CEO da Rank Consultoria e nós estamos aqui vamos fazer um bate-papo muito bacana, que nós estamos aqui com o nosso COO, que é o Renato Rizzi aqui, que tem toda a operação da parte da consultoria na mão dele. Então a gente vai falar coisas dos bastidores, o que acontece na vida real, tá? Dentro de uma consultoria para acelerar a sua empresa na área comercial. Quem que não gosta de que a empresa vende bastante, vende bem, né? E sempre crescendo, né? Faça um desafio. Se você não gosta de vendas, então acho que não é um momento para você assistir isso aqui. Mas vai ser muito interessante aqui. Tá bom? E Renato, como é que tá você? Tudo bem? Tudo bem, Frank? Tudo bem, pessoal? Obrigado também pelo espaço magnífico. Acho que é um espaço que acolhe bem a gente como chefes operacionais e chefe da direção, e nesse momento eu acho que exige de nós algumas reflexões do dia a dia, como uma analogia ao nosso xadrez aqui, que a gente já estava compartilhando, né, Frank? Então, você que precisa organizar, reestruturar a parte operacional, não só operacional, mas a gente sabe que o cenário geopolítico, né, a gente olhando o macro, o cenário geopolítico hoje ele está cada vez mais instável, né? Você vê exatamente. Sanções, parte financeira. Então, o que eu trato hoje muito no mundo operacional, lá, organizando o time comercial, não é só propriamente dito aqui, a gente está olhando muito nos bastidores. Isso. E quando a gente fala em bastidor, Frank, a gente remete, eu acho que um jargão que você bem colocou, ordem e progresso. Não, a gente coloca como movimento de mudança. Exatamente, né? Exatamente. E progresso. Qual que é a diferença entre você só movimentar uma peça ou gerar um progresso e dar um checkmate, né? Exatamente. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal sobre esse assunto, né? Que o nosso Rizzi comentou muito bem, não é ordem e progresso, mas é movimento e progresso. Será que você reparou que você vai na tua área comercial, tá tudo movimentando, parece que tá, mas cadê o resultado, né? E me diga uma coisa, Rizzi, olhando lá no macro, naquela operação, o que você vê que são coisas que acontecem no dia a dia lá na empresa porque ela precisa se livrar dessas amarras para poder acelerar bem a área comercial? Frank, essa pergunta é excelente, obrigado. A gente trabalha hoje na Rank no modus operandi a nível operacional com times de alta performance, líderes, gestores super inteligentes, empresas de pequeno, médio e grande porte, em regiões diferentes. A gente tem o Brasil ou um país continental, né? Então, você tem que ponderar localidades, você tem que ponderar diversos fatores que você está entrando numa operação com um nicho que basicamente, às vezes, você desconhece. Então, você tem que ponderar muitos fatores e, às vezes, é um cliente que tem uma Ferrari parada na garagem e não sabe disso e não usufrui. Não adianta ele sentar no cockpit da Ferrari e não saber todas as funcionalidades. Você colocou uma coisa interessante, né? Porque quando a gente entra num cliente de área na parte comercial, você encontra de tudo, né? Você encontra aquele vendedor que é excelente, tá? De anos de casa, mas de repente ele parou no tempo, e a empresa quer movimentar mais, né? De repente você pega aquela pessoa nova que tá começando, né? Nesse mix de equipe comercial, porque eu acho que é uma coisa importante, né? Quando a gente entra numa consultoria, a gente sempre preza 3 coisas, o produto, pessoas e processo, né? Então vamos dizer que a tua empresa tem um produto excelente, beleza. Então o problema não é o produto, processo e pessoas. Como é que é isso no dia a dia, Rizzi, quando a gente entra lá na operação? Perfeito, Frank. Quando a gente analisa pessoas, processos, eu ainda vou além. E não só produto, processo, procedimento e rotina. Rotina. O teu time exige, e nós como ser humano, aquela síndrome do bebê mal cuidado, sem rotina, né? Que a gente acaba falando hoje no mercado. Sabe aquele bebê que cresce sem rotina, que não tem horário para dormir, para comer, para trocar fralda, vive com assadura? Eu faço essas analogias porque é a minha vivência, né? Então eu tenho 2 filhos e realmente a gente vê diferença no relacionamento, no trato dos gestores que conseguem organizar o teu time com processo bem claro, rotinas bem
traçadas, bem planejadas. Obviamente exige exceções à regra, né? Exige readequações de agenda, o teu schedule não é mais aquele mesmo hoje, então você vai ter que adequar. E a empresa também tem que, do outro lado, entender esse nível de flexibilidade. Muitas empresas hoje, por um período pandêmico que nós passamos, e a gente aprendeu muito com aquela zona de remoto, acesso remoto. Então, quando você fala muito na qualidade de atendimento, na qualidade de cuidados de gestão de pessoas, você tem algo que você tem do outro lado do prisma, é o desenvolvimento gerencial. Então, você tem que sempre estar cuidando muito bem das pessoas, olhando no particular, olhando nas minúcias, porque não é receita de bolo. Hoje você entra por essa sala, você tem um nível de estresse diferenciado do de ontem e do de amanhã. Então, hormônios à flor da pele a todo momento, né? Ainda mais comercial. Comercial toma um não, para uma pessoa existe um peso e uma potência. E para outra é diferente, né? Porque você tem aquele prata da casa que toma não quase todo dia. Já então, tá assim, como é que é cascadura já. Exatamente. Né? Quando você pega a tua parte inicial da pergunta, que é a heterogeneidade do teu time, ela tem que existir. Ela tem que existir o multiculturalismo, você tem diversas etnias, e é um país realmente que hoje tem fronteiras abertas, né? Então você vê entrando muitas etnias, culturas, religiões diferentes, e a gente tem que saber não só lidar, mas respeitar isso. E a todo momento, você como vendedor, às vezes você tem que ter aquele nível de empatia, o que o outro vai estar... como ele vai estar recebendo aquela tua indagação, ou às vezes aquela tua abordagem. Agora, sabe uma coisa que eu percebo, assim, é uma coisa interessante. Você chega na empresa, o gestor, o dono só vê quanto que nós vendemos no mês passado, no passado, quanto vendemos agora, mas ele não cuida da gestão da carteira muitas vezes, né? Aí você começa a olhar assim, tem clientes que passou do ciclo de compra, aí o vendedor não pega, o cliente não está ligando. Como é que é isso? Isso acontece de fato em maioria das empresas que você está na operação lá, Rizzo? A maioria das empresas, elas parecem que tá nadando, mas não sai do lugar. Parece que aquela correnteza fica puxando e você trabalha e patina. Então, é você subindo aquele morro patinando a embreagem, né? Então, o que acontece? Basicamente, carece em algumas partes do fluxo, ou às vezes em várias, tá? Por exemplo, PDCA, né? Muitas vezes a gente volta no fluxo de PDCA. Existe planejamento, mas falta execução. Ou o time de liderança fala que a venda não executa, ou o time de vendas fala que marketing não traz lead, ou fala que o financeiro não está liberando desconto, por isso que não... Então sempre existem muletas, mas essas muletas, elas muitas vezes, elas são objeções que podem ser contornadas com um bom planejamento, estruturando o processo, planejamento e rotina. Olha só, por isso que é importante, pessoal, o P do PDCA de planejamento, o planejamento, na verdade, a palavra planejamento é preparação para ação, ele não é ação propriamente dita, mas você está preparando para o produto, né, que fazer as coisas acontecerem, né, e muitas vezes naquela pressa o pessoal não faz, né, muito menos checar, né, o que está acontecendo, né. Sim, e eu acho que um outro ponto principal desse tema é a questão do dono se empoderar do negócio. Obviamente, ele é o mantenedor daquilo tudo, mas é aquela sensação do dono, se eu sair, a empresa para. Então, enquanto daí a gente volta para ele e fala, realmente, se você sair, a empresa para, não existe um focal point para você determinar certas ações, delegar certas atribuições que hoje só você faz, e obviamente existem ótimos profissionais abaixo desse CEO dessa empresa, e a gente vê que é muito frequente nos diagnósticos que a gente faz, e é um dos produtos de entrada no mercado, que a Rank fomenta isso, que é o diagnóstico inicial. A gente vê que o dono é ultra centralizador,
pouco descentraliza, inclusive estava debatendo esse tema, inclusive com uma CEO de uma grande empresa agora, na sequência. Então, esse fato de você centralizar e você volta para o dono, ele te volta assim, tá, mas se eu sair, a empresa quebra, e enquanto eu tô, a empresa está faturando, daí 3 pontinhos, está faturando até quebrar. Porque olha só, você jogou uma coisa interessante, né? Você que está ouvindo aí, que é um empresário, que é mais centralizador, assim, o empreendedor é aquele negócio, no começo não é fácil, no começo toda a vida do empreendedor você tem que estar lá firme, mas chega um momento que você passa a ser um líder da sua organização, e para ser o líder da organização, você precisa ter uma mentalidade seguinte, de formadores de líder. Acho que é o seguinte, se aquele líder não conseguir formar, ele nunca vai conseguir fazer o que ele quer, né? Verificar outros negócios, outras coisas. Isso acontece de fato, né, Rezi? Onde começa tudo dentro de uma corporação? Eu vou colocar um ponto bem polêmico, que muitos falam que é o comercial, que traciona, que é uma força motriz. Eu vou colocar dois setores muito chaves aqui, que é o RH, departamento pessoal, que vai fazer todo o processo de seleção daquele pessoal que vai entrar e incorporar todo aquele processo e vai tracionar a rotina. Então aqui é muito importante o departamento pessoal e ter bons fluxos de processo de seleção e o comercial realmente bem estruturado. Mas na maioria das vezes a gente vê que o dono, o mantenedor de tudo, ele centralizador, ele sabe do problema, mas o problema não é aquele, o problema às vezes é ele. É ele, né? Então a gente precisa fazer uma capacitação de liderança, como também a Rank proporciona, que é um dos produtos carro-chefe nosso. Sim. E essa capacitação dessa liderança, ela tem que deixar muito bem claro até onde o dono da empresa deve e pode ir. Que aqueles que ele paga, inclusive, que são os delegados de áreas intersetoriais que se relacionam, tenham realmente o poder da caneta. Não, e olha só que interessante, você trouxe uma coisa muito interessante, porque a gente é focado em áreas comerciais. Olha o que acontece, muitas vezes, isso acho que é normal, hein, Rizi? O cara cresceu, é dono, ele conhece aqueles vendedores, primeiro os vendedores, etc, tal, aí a coisa começou a crescer. Aí, cara, precisamos de vendedor. Aí não entra aquela questão do RH, de repente o cara tem só um departamento pessoal, mas ainda não é gente, né, de RH. Aí o cara fala assim, não, deixa eu fazer, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ele tem na indústria lá um cara bom, eu acho que esse cara é bom, acho que vamos colocar ele de confiança, ou é um cara administrativo, vamos colocar ele na vendas, porque na vendas, sabe que vendas tem um variável, de repente o cara quer ganhar mais, e aí de repente o cara chega assim pro dono, olha, eu quero um aumento, né? Aí você fica, cara, como é que eu vou fazer? Eu não quero perder esse cara, e joga na vendas. Isso que acontece, muitas vezes tudo bem, tem horas que dá bem, mas na maioria dos casos, acho que é um tiro no pé, não é verdade? Sem ter análise de perfil. Essa análise de perfil, ela não é válida somente para venda. É aquela coisa, às vezes no teste vocacionado, lá no 3º ano, deu que ele é exatas, mas ele acabou se dando mal em cálculo 2, reprovou, desistiu do curso, não deu certo, vai para outro, vai parar onde? Em administração de empresas. Vai falar, não deu certo em nada, mas não é. Não é. A administração de empresas é algo muito sério, né? Que é um curso que realmente demanda. E a gente vê muito isso, não deu certo, enfim, vai lá para venda, vai tentar fazer venda, traciona o seu CRM e depois aqui eu controlo, mas não controlo. E o gestor não sabe taxas de conversão, não tem KPIs. E vamos lembrar também, né, pessoal, que agora puxando um pouco a sardinha para o comercial ele precisa ter todo o suporte e em algum momento todos nós somos vendas, tá, da empresa, então tem slogan que já fala sobre... Se você não é vendedor, você é um despesa, né? Não saia de casa, né? Então, saia de casa para fazer venda, né? Venda a tua imagem, venda a tua pessoa. Sabe que vocês não pararam para pensar, porque a gente vende desde pequeno, né? Quando você tá nenenzinho, você tá com fome, você tem que chorar. Se você não chorar, a tua mãe não vai. Quem chorar mais na creche vai... Quem chorar mais na creche... Então, ou seja, a gente já vem meio que vendedor ali, né? Só que tem que se descobrir, né? Uns caminho essa carreira ou não. Mas voltando lá, Rizi, acontece muito nas empresas, a pessoa pega aquela pessoa, joga na venda e acaba atrapalhando a equipe, né? Sim.
ela não só atrapalha a equipe, como contamina, né? Olha só, E às pessoal. vezes, tirando ela, já não vai surtir efeito porque já contaminou. Olha só, pessoal, olha só, você que é um gerente de venda, você que é um empresário, presta bem atenção que o Riso está falando, que é um fato que acontece mesmo. É bem corriqueiro porque quando você está numa gestão muito ativa, você quer tirar o pessoal da zona de conforto, que é muito clichê, mas não é. Existe uma curva de aceitação para cada persona, e daí eu falo, cada persona já separando em grupos de 4 quadrantes que o pessoal fala, por exemplo, escrito por Ron Willingham, em Behavior Style no Integrity Selling. Então, quando o Ron Willingham já separa esses 4 quadrantes, cada personalidade vai rumar para uma curva de aceitação de uma mudança, por exemplo, no teu processo, no teu procedimento, ou até mesmo às vezes na rotina comercial, que ele não vai aceitar em curto espaço de tempo. E aquele que aceita em curto espaço de tempo, ele já não vai aceitar mais, porque ele foi contaminado por aquele que fica no vale da curva de aceitação. Então, e isso não tende a voltar como era antes, se você tirar aquela persona que vamos colocar como dificultador da tua otimização do processo. Então, quando você tira essa pessoa, aquela outra pessoa já não tem mais a gente fala zona elástica e zona plástica, né? Não tem mais aquela elasticidade para voltar para reduzir para aquele tempo. Ou seja, o cara contamina e a coisa vai travando, né? Vai travando. E é que nem o que acontece com a implementação de CRM, né? Se depois podia contar um pouquinho pro pessoal, porque esse aí é uma questão que é impressionante. Hoje, a gente vê, hoje não. Eu não acredito que um profissional de vendas, mesmo você que é diretor comercial ou gestor comercial, que você não tenha um CRM, nem que for um CRM para você controlar as tuas parcerias, o teu network. Cara, não existe, né? Hoje tem, obviamente, há muito tempo atrás fazia em Excel, né? Depois avançou para um BI, depois avançou para as CRMs mais robustos, agora tem CRMs com inteligência artificial já tudo automatizado, de fases, inclusive já fazendo lembrete das suas tarefas. Então ele vai fazer a tua subgerência, né? A tua autogestão já ficou personalizada num campo de um push notification de uma inteligência artificial. Então a gente rank não só faz CRM, implantação de RPs, faz o acompanhamento inclusive de inbound. Então hoje se fala em funil, muito provavelmente num funil hoje em Y, né? Ou quem sabe às vezes até em W hoje, porque existe a automação de inteligência artificial que se gera por trás de toda a meta, de todo Google, Facebook, Google Ads. Você trouxe uma coisa legal que é bem recente aqui. Hoje em dia a gente ouve muita questão de inteligência artificial. Agora, uma inteligência artificial sem uma pessoa dar o prompt correto, é melhor fazer o básico, mas né? É verdade. E inclusive isso que você traz, algumas grandes empresas já estão mudando a nomenclatura de SDR e BDR. Então, o que acontece? O SDR, você tem o script pronto, onde você tem, dependendo da fase do teu funil, ele já tem um script pré-formatado e já vai fazendo um se sim ou se não, vai por tal caminho, né, ou não. E daí tem as opções. E o que acontece? Esse SDR e BDR, ele fica muito congelado, ele não consegue editar. Só uma coisa, talvez vai ter empresários que não está acostumado com esse vocabulário SDR. Dá para explicar um pouquinho rapidinho o SDR e o BDR? Isso. O SDR são profissionais que buscam geração de demanda ao mercado. Então fazem prospecções e o BDR também. Só que um vai para uma carteira de clientes um pouco mais, vamos colocar, muito mais fria e outro um pouco mais quente, né? Um morna. Se tivesse tão quente não estaria na prospecção, obviamente, mas vamos colocar como fria e morna, né? E esse quesito de alteração do mercado de BDR para SDR para um assistente de inteligência artificial ou um ordenador de inteligência artificial, vai dar uma conotação e uma autonomia, daí a gente volta na questão da caneta,
eu vou dar autonomia para esse profissional chancelar, por exemplo, uma readequação do script. Já o BDR não, ele tem o script pronto e para ele mudar aquilo ali, ele tem que subir para aprovação para uma alternância de política, onde aquele script, ele não passa a ser somente política, ele passa a ser como uma flexibilidade já para você se moldar ao mercado. Então, quem conhece mais da ponta, por exemplo, no mercado lá no Rio Branco do Acre, eles lá ou eu aqui? Sim, claro. Obviamente eles lá. Então, se eu não dou autonomia para eles escreverem embaixo e editar aquele script da noite para o dia ou gerar uma grande cadeia de aprovação para eu mudar na política, então o mercado está se moldando. Esse é um exemplo. Entendi. Eu tô rindo um pouquinho porque aconteceu esses dias. Essa semana aconteceu o seguinte, eu mandei uma mensagem lá, porque a gente também tem que prospectar também, né? Ó, você que tá aí só na cadeira, não, você tem que estar lá prospectando. Aí eu mandei uma mensagem lá, veio uma mensagem automática, não sei se é bot, né? Ou inteligência artificial, que falou assim: nós estamos passando com uma situação financeira grave, os pagamentos só vão acontecer tal. Pô, imagine se eu sou um cliente, recebo automático uma coisa dessa, né? Não dá. Então tem que tomar cuidado, ou seja, tem que, né, nesse sentido, né? E não só tomar cuidado, mas ter alguém por trás monitorando. Então tem que ter o gestor. O gestor tem que estar vestindo essa farda, tá? Então, quando você fala em realmente você controlar, daí você volta no fluxo do PDCA, né? Plan, Do, Check and Action, ou seja, vou planejar, vou fazer a ação, eles estão executando ok, vou checar se está sendo feito e, quem sabe, vou remodelar o projeto. E é normal você sempre fazer um ajuste, um recálculo da tua rota, né? O teu way, no only way, né? Mas é importante isso aí, né? Porque você vai rodando o PDCA, vai agilizando, sempre tem um ambiente externo que pode mudar, né? Agora eu percebo o seguinte, muito gestor, naquela ânsia de bater a meta, ele não faz a coisa que eu acho que é mais importante, ter o planejamento, mas eu checar para pensar, né? Pô, peraí, eu fiz uma ação assim, por que não deu certo? O cara já quer fazer outra, né? Essa questão da bola de neve de ações, mais uma vez a gente volta para organizacional. Então, né? Daí existe lá, será que eu estou me movimentando ou eu estou progredindo? Estou progredindo, olha. Daí, aí entra a ordenação. Será que eu estou colocando tudo em ordem, estou me organizando? Será que as tarefas estão subindo de acordo e eu estou executando ou tô gerando um backlog de tarefas gigantesco que eu não consigo nem sequer me planejar para fazer as de hoje, que eu já tenho que sempre... E eu volto a dizer, um dos problemas realmente é essa união de tarefas em cima do dono. O outro problema é realmente o gestor não ter a capability de gerar o teu backlog. Então vai gerar aqueles agings, né, as idades cada vez mais, vai inflando a tua idade do teu backlog, e você vai ver lá, tem tarefas de 2 anos atrás que se você recuperar, ela foi congelada. Ótimas ideias. Só explicando aqui o backlog, você vai aumentando a tua tarefa, né? Não tô dizendo você rende, de repente você tem lá uma tarefa que era fazer no mês passado e acabou o time, né? O time não foi, não conseguiu, né? Agora, sabe uma coisa, Rize, assim, olhando para uma coisa bem básica, né? Que é o seguinte, eu acho que para tudo, principalmente em área comercial, tem uma coisa que eu acho que é mais importante, é a criação de hábito, tá? De repente você está implementando o CRM, mas querendo na tecnologia, mas você vai começando a fazer. Eu acho que me diga uma coisa, o hábito na área, na força de vendas, é uma coisa que é importante? Ele é super importante, inclusive ele é um dos critérios de seleção. Olha só. Tem testes que demonstram em cima de rotinas que se criam hábitos e que você vai extrair um percentil de quanto que você tem de necessidade com o teu negócio e aquele profissional, será que deu match com aquele hábito que ele tem hoje? Será que ou não? Será que a zona plástica e elástica dele, ele se adequaria facilmente àquela rotina que você precisa para criar um hábito? E esse é um ponto bem nevrálgico, porque processo seletivo hoje muito difícil de
ter esse nível de detalhamento. Mais uma vez, o backlog de RH está muito grande, sempre chegando cada vez mais currículo e demanda muito alta, né? Entendi. Mas olha só, esse negócio de hábito é importante. E agora, uma das coisas que a gente percebe, a gente entra lá, faz o diagnóstico, faz o raio-x. Inclusive, nós temos um raio-x que é bem interessante. A gente faz um raio-x preliminar. Se vocês tiverem interesse aí da área comercial, só clica aqui no nosso link e a gente pode mandar para vocês. Mas o que acontece? Nesse processo todo, né, tem a questão da pessoa, né? Claro. Né? E muitas vezes você tem já a equipe formada. Aí o empresário quer que eles mudem o hábito. Isso. Cara, isso aqui é uma coisa que dói, né? Sim, sim. E isso envolve também, Frank, não só o hábito propriamente dito, mas o ambiente onde ele está inserido. Olha só, você tocou num ponto importantíssimo. O ambiente é muito importante, porque, por exemplo, você tem indústrias que tá na tua carteira de clientes que são zonas muito remotas e outras que estão no olho do furacão. São Paulo capital por exemplo, Tocantins, Palmas, vamos colocar, né? São cenários completamente distintos, ambos prosperando, bacana, só que em São Paulo, por exemplo, vou citar um exemplo, de vendedores com estigma de sempre na defensiva porque existe aquela questão de puxar o tapete. São Paulo tem muito profissional no mercado, né? Então a disposição quer segurar ele quer segurar a posição, então ele acaba segurando informação, tem medo de alimentar um CRM precisamente por conta disso, desse nível de informação. Principalmente, às vezes, quem sabe, os pratas da casa. E numa zona mais remota, não. Você não tem esse risco, porque é difícil ter profissionais capacitados, 15 anos de casa. É interessante, e o cara tá cedendo de tecnologia, né? O cara faz a coisa do, né? Ele tá a todo momento recebendo informações muito quentes para, inclusive, se capacitar. Né? Então, esse é o momento. E quando a gente fala em rotina, por exemplo, vamos dar um exemplo muito claro, né? Na rotina, o cabeçalho de uma agenda de 8 horas da manhã, por exemplo, de grandes empresas, as dailies. Né? Depois tem as weeklies, depois tem as monthlies, enfim. E daí cada uma vai ter o seu cadenciamento, né? E que é muito importante. E daí quando você fala pessoas, você tem que tracionar isso como rotina, para se tornar um hábito. Isso. E para você virar essa chave, eu tenho percebido no mercado de rotina para hábito. Como que você faz isso? Como é que os gestores hoje estão fazendo, né? Se ele nem tem hábito muitas vezes, tem a rotina, inclusive, intrínseca na agenda dele disso, né? Então, como que você vai ser o espelho pro teu time, aquele espelho bom? E outra coisa que a gente percebe também, que a Rank é especializada em pequenas e médias empresas. O que acontece? Muitas vezes tem aquele gestor que ele não é um gestor, ele é um vendedor plus. E aí ele vai para frente, tudo bem, nada contra, acho que é importante. Mas a função dele é diferente, né? Ele performa bem, ele se destaca, ele dá os excedentes de venda, faz as vendas adicionais, ele tá no balcão todo dia ou não, ele tá ali na bancada dele, ele tá no cockpit de trabalho e daí ele quer mais, você vê que ele tá desmotivado, tá 20 anos de casa, 15 anos de casa. O que os donos fazem? A primeira coisa é colocar como gerente. Você perdeu um bom vendedor e ganha um péssimo gerente. Não, e outra coisa, nesse exemplo que eu dei, assim, nada contra um gestor, né? Digamos que você tem um gestor na tua empresa e você tem lá 20 vendedores. Legal. Nada contra o gestor visitar o mercado, fazer algumas negociações. É importante, porque ele tem acessibilidade, né? Mas a função dele é diferente. Sim. Ele é gerir aquela equipe que dê mais resultado do que se ele fosse carregar nas costas, né? Isso mesmo. E não é fácil, porque a mentalidade do cara... Então, por isso que eu digo para vocês, esse desenvolvimento de liderança é uma coisa chave para a sua empresa começar a pensar. Tá? Porque se a sua empresa está indo bem, legal, mas o dono está dizendo assim, pô, se eu sair fora aí, tem alguma coisa errada, né? É uma coisa que diferencia muito a execução do planejamento é realmente o bastidor, né? É o que realmente vai trazer os pain points de cada nível setorial, de operação a operação. Então, quando você tem um bastidor bem alinhado, obviamente nos bastidores, você tem um nível de inteligência emocional, ou se não tem, deveria ter, vocês, empresários,
aí, né, voltando diretamente aos donos dos negócios, é que se você não tem uma mesa muito robusta do board, que vai ser colocado o elefante branco na mesa e todos ali entendem-se como um pilar de sustentação dessa mesa, e se um falhar, o elefante vai cair no pé de todo mundo, aquela mesa vai esmagar, é um ponto nevrálgico, porque você tem que detectar e pensar muito com o CNPJ e não muito com a emoção. São pontos bem nevrálgicos de redução, ou às vezes de remodelamento, e muitas empresas passam por um layoff bem forte, e às vezes mantém o gestor. E às vezes esse layoff você perdeu muitos bons vendedores, muitos bons entrantes comerciais ali de carteiras que poderiam permanecer no teu negócio, e às vezes o teu bastidor que não segurou o rojão dessa mesa, porque a cultura nacional, e eu falo nacional porque experiências internacionais a gente tem, você também, Frank, que lá fora trabalha-se muito a prevenção e aqui a remediação. Geralmente quando o problema, aquele incêndio já invadiu todas as tuas janelas da sala de gestão, você não consegue mais estancá-los, né? E quando isso acontece, você vê, por exemplo, desvios de financeiro, desvios de conta de marketing, ou às vezes aquele marketing que realmente não está alinhado com o discurso na ponta. E em últimos casos, às vezes é o teu comercial que está lá penando e não tem, por exemplo, uma demanda de daily bem estruturada e às vezes até clareza do time. E eu vou além, não só clareza, como liberdade do time expor isso à liderança, tipo, levantando a mão, olha, eu preciso disso que o mercado está pedindo, e vocês não só me ouçam, mas vamos progredir, não vamos só mudar, né? Não vamos só movimentar, vamos progredir a passos de que o mercado dita a regra e não nós. Não adianta nada eu ter um restaurante, por exemplo, do lado do Palestra Itália e pintar com a bandeira do Corinthians. Ninguém vai entrar. Não tem como eu educar esse público, entendeu? Eles têm já esse hábito, como você trouxe à mesa. Então eu tenho que me moldar ao mercado. E quem conhece, volta a dizer, quem conhece muito mais o mercado é quem está na ponta da lança. Na ponta da lança. Quem está na retaguarda, nos bastidores ali, vai ter que absorver aquilo, tratar os dados, fazer uma pivô muito bem estruturada e fazer acontecer esse progresso. Sabe que é interessante? Porque muitas vezes a pessoa não ouve o vendedor lá na ponta, né? Por quê? Porque aquela famosa negócio, o vendedor só vai querer pedir desconto para mim, né? O vendedor só vai querer que a gente coloque uma tabela diferenciada. Mas muitas vezes, tudo bem, tem vendedores que tem áreas que tem esse problema, né? E o gestor fica assim, não quero ver, né? Sim. Mas por isso que é importante o gestor também, de vez em quando, tá lá no mercado, ver o que tá acontecendo, né? Sim. Senão ele perde a sensibilidade, né? Você agora tirou o band-aid, né? Ou Coloquei a tala e enfiou o dedo na ferida, né? Então, quando você fala em desconto, do lado de quem dá é muito dolorido e do lado de quem recebe é muito bom. Mas a gente não pode esquecer que a moeda tem, posso dizer, tem três. Porque tem a borda também. Olha só, essa foi boa. Então, quando você tem o lado do mercado recebendo desconto, tem o lado do vendedor que realmente aquilo ele não usa como uma carta na manga. Porque sabe aquela coisa que você, volto a dizer, você tá na mesa, tá os teus filhos na mesa, ou tua esposa e tudo mais, ou você tá com uma visita e você termina a refeição e tira o prato, sem sequer ninguém pedir, né? Vai ter alguém que vai observar aquela cena e vai falar, putz, que bacana. Mas tem outros que nem vão reparar, né? Então isso já é hábito. Agora você tá na mesa e alguém precisa pedir para você tirar o prato, por exemplo, filho, tira a mesa por gentileza. Daí ele vai lá e tira a mesa e todo dia isso ele vai criar um hábito, né? E tem pessoas que não carecem desse pedir. E esse é o time, né? Tem pessoas dentro do time que você precisa pedir. E como que você vai pedir? Tem pessoas que me apelidaram às vezes de follow-up. Você é o follow-up da historinha aqui, cara. Então assim, se você não fizer follow-up, você sabe muito bem isso, você faz muito bem isso também, Frank. Então se você não é o follow-up da história, pelo menos você tenha alguém ou alguma ferramenta para tal. Porque senão você acaba perdendo aquela pessoa, porque ela acha que a trajetória retilínea que ela tá fazendo, por exemplo, dar desconto. Aí o gestor já fala, lá veio, cara, exato, mas
você não educou ele, É, você não deu autonomia, você não deu faixas de desconto. Então, algumas empresas muito grandes, outras médias, outras pequenas. As grandes, por exemplo, você traça trade discount, é uma tecnologia, é uma metodologia, né, de você dar autonomia, degraus de hierarquia por autonomia de desconto. Ou não, trade discount não, vamos fazer sales deal, vamos fazer... E outra coisa, muitas vezes o comprador, se você tá um comprador profissional, ele vai pedir, né? Vai. Então, mas muitas vezes o valor que você tem do serviço que você presta, não só o produto, ele é maior que para ele não. Peraí, eu preciso desse cara, né? Sim. Então é um desafio grande. Aí são dois mundos, tá? Porque uma coisa é que você tem o aculturamento já de pedir desconto, igual você vai numa farmácia. Se você entra na farmácia, eu como farmacêutico, se você entra numa farmácia e você sai da farmácia sem ouvir a palavra desconto, alguma coisa tá errada. Tá? Tanto de você ou quanto do atendente. Ó, com desconto você vai pagar de tanto. Você vai ouvir desconto, tá? E uma outra parte, que daí é muito mais desenvolvimento gerencial, que é como você vai mudar isso na cultura da tua empresa. Obviamente você não vai mudar o mercado, tá? Eles vão entrar na tua farmácia pedindo desconto e vão sair da tua farmácia com o desconto. Você sai sem o produto. E aqui é o mundo que você tá, cenário atual. Que a gente tem desconto no mercado, a gente fomenta desconto no mercado e o cenário ideal, quanto menos desconto, melhor. Só que como que a gente vai vender hoje, eu tenho um vendedor lá na ponta, como que ele vai vender menos preço e mais valor? Mais valor. Então eu tenho que ter times ultra técnicos, e não só isso, eu preciso ter um gestor controlando esses É o gestor. E daí hoje, por exemplo, tem CRMs que você tem o chat de conversa todo integrado. Então você tem como controlar. E volto a dizer, você tem ferramenta, a gente se depara com grandes empresas nesse setor, e não só médias, mas grandes empresas que têm a ferramenta, tem a execução na ponta e não tem o gerenciamento. E aquele negócio, né? Por isso que a gente trouxe esse tabuleiro de xadrez. Você sabe que o tabuleiro de xadrez, se você tirar essa peça aqui, pode ser dama, né? Só que você sabe jogar xadrez, você sabe a estratégia que tem por trás das vendas, ou você está jogando, por exemplo, um outro jogo que não é? Porque precisa de estratégia, precisa saber mexer as peças, precisa saber o momento, né? E hoje em dia é isso, né? A vendas não é simplesmente só chegar lá e bater porta. Tem um jeito de fazer, um jeito de você fechar. E se você achou interessante nesse bate-papo aqui, a gente vai fazer um desafio para você. Se você é de uma empresa industrial ou de serviço que queira conhecer um pouco mais, entre em contato com a gente que a gente faz um diagnóstico preliminar da tua área comercial para você ver o que tem os gaps e onde a gente pode ajudar, né? Perfeito. Bom, para a gente finalizar aqui, que nós estamos um cara da operação lá, quais são as 3 coisas que você vê, Rizzi, que você vê no denominador, que o contratante tem que estar ciente, né? Quando a gente entra na parte de consultoria mesmo, de estruturação. Eu acabei já dando um spoiler, né? Mas quando você entra na operação, a primeira coisa mais importante é deixar claro qual que é o teu escopo de resultado de trabalho em cima de um bom diagnóstico, tá? E ponto 2, é você ter pessoas realmente que estão aptas a mudar rápido a tua curva de aceleração e progresso. Então não basta você só planejar, diagnosticar, você tem que dar execução a isso. E o terceiro e último ponto é você capacitar bons gestores com treinamentos, com exatidão de KPIs, de indicadores específicos, para eles controlarem a operação e realmente remodelar caso haja necessidade. Então esses 3 pilares de planejamento, execução e controle, para mim, são os 3 pilares com robustez que não tem como ser insucesso. Legal. Então, pessoal, que vocês estão ouvindo aqui nosso podcast, gostou do nosso podcast? Entre em contato no link, clica esse link, segue a gente lá no YouTube, no Spotify também, que tem vários conteúdos bacanas, né? Até a próxima, hein?